Olá, bom dia a todos, amados irmãos e irmãs. Salve Maria, paz e bem, da parte do Senhor Jesus a todos nós. Hoje, 28 de outubro de 2023, a igreja celebra os apóstolos São Simão e São Judas Tadeu, apóstolo de Jesus, discípulos missionários de Jesus, escolhidos pelo próprio Jesus. Hoje, o Evangelho se encontra em Lucas, capítulo 6, versículo 12, 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, Jesus nos chama a realizar a missão dele. Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. A palavra de Deus hoje diz que depois de que Jesus rezou, ele desceu a montanha e escolheu entre tantos discípulos 12, dos quais deu o nome de apóstolo. Jesus escolheu estes apóstolos para uma missão específica, uma missão importante que foi confirmada a eles. Devemos nós também assumir esta missão de reconhecer o chamado do Senhor em nossa vida. Apóstolos, que significa emissário, aquele que é enviado para ser mais do que apenas um mensageiro, e sim um representante legal, alguém com plenos direitos e autoridade daquele que o enviou. Isso significa que apóstolo é alguém que representa de fato com autoridade aquela pessoa que envia. É o enviado de um homem como se fosse ele mesmo. Então os apóstolos representam o próprio Cristo e são chamados a realizar a missão do próprio Cristo. Uma pessoa autorizada por Jesus para realizar a missão dele. Jesus escolheu 12 apóstolos, aos quais ele ensinou, enviou e deu-lhes essa autoridade para realizar a missão dele. E assim foram e são os apóstolos do Senhor, pessoas escolhidas que, apesar de suas fraquezas, apesar das suas debilidades, possa a autoridade de realizar a missão que Jesus os impôs e propõe a ser realizada. O Evangelho de hoje nos diz que logo após essa escolha, eles desceram uma montanha e lá encontraram uma multidão de pessoas sedentas de ouvir a palavra de Deus, necessitadas de cura e libertações,
E as pessoas tocavam em Jesus porque dele saiu uma força que os curava. É assim também com os apóstolos. Essa força de cura e libertação que os apóstolos também possuíam, porque Jesus havia confiado e confirmado a eles essa força. Eles são os enviados a realizar a missão de Cristo e realizar a missão de anunciar a palavra, de anunciar o reino de Deus, a missão de curar e libertar as pessoas. Essa é a missão dos escolhidos do Senhor. Essa é a missão dos seus apóstolos, é a missão da igreja, é a nossa missão, porque nós somos a igreja de Cristo. Cristo confirmou a nós e confiou a nós que somos a sua igreja, que somos seus discípulos, que somos seus missionários, a ser essa cura e libertação na vida dos nossos irmãos. Por isso, devemos assumir essa missão de reconhecer o chamado do Senhor em nossa vida, realizar a missão dele. Nós podemos e devemos, porque Jesus nos confiou, fomos batizados para isso. Pedimos a Deus que nós também possamos reconhecer o chamado do Senhor na nossa vida e assim realizar a missão que Cristo nos pede, hoje e sempre. Assim seja. Amém. Amados irmãos e irmãs, um bom dia. Refletimos esse Evangelho de Jesus.